Obrigado, Fred, Karen, Tatiane, Juliana, todos os demais. O tema que foi a mim sugerido, né, diz respeito a tendências do processo administrativo. Né? Eu não sei o que eu fiz de mal para quem me sugeriu falar de tendências, né? Porque se eu falo de tendência, eu remeto ao futuro. Né? Falar do futuro é muito difícil no Brasil, quanto mais a gente tem um passado até que é, por vezes, via de dúvida e de insegurança. Né? Mas a realidade é que a gente vive num ambiente de crise econômica, crise institucional, judiciário abarrotado, problemas econômicos, créditos inscritos em dívida ativa ou em discussão administrativa em valores monumentais. Isso demandou uma reação social, né, que veio, talvez, aí, no primeiro momento, com o advento do novo CPC, modernizando o processo, trazendo novos valores, sempre com vistas a tornar o processo mais célere, mais justo, mais eficaz, mais efetivo. E trouxe o artigo 13 e 15, bem colocados pela professora Juliana, que permitem a aplicação supletiva e subsidiária aos processos administrativos. O processo administrativo, ele realmente é eu diria, uma anomalia de equilíbrio. Né? Isso porque sabemos que o Estado é um ente, nas palavras de Valdez Costa, um ente avassalador. Né? O Estado cria a fonte material tributária, o Estado é destinatário da norma, é credor da obrigação, julga a lide tributária, né, e o contribuinte ali briga para tentar provar a sua inocência. E, nesse contexto, com esses princípios, essas premissas colocadas à mesa, resolvemos trabalhar para tentar modernizar o processo administrativo. Ficamos aqui praticamente 1 ano e meio de trabalho, apresentamos uma proposta com inúmeras alterações, pontuamos cerca de 16 ou 17 alterações importantes, com a participação de boa parte dos presentes aqui, em debates promovidos pela Getúlio Vargas. Isso envolveu uma discussão política, envolveu uma negociação, estivemos na secretaria, discutimos, estivemos no dia da própria votação. Eu e Pedro Nardelli, no dia da votação, né, Pedro, comparecemos à Assembleia e presenciamos a irracionalidade que é um processo legislativo e que, por vezes, justifica até a pergunta que a Karen me fez, mas por que isso não foi aprovado? Né? E a gente viu um pouquinho o que a gente desconfia e percebe quando está do lado de fora. Né? Coisas do tipo... deputado pega o microfone, não, esse processo está muito obscuro, essa lei, não estou entendendo nada, tem alguma coisa aí, eu acho que eu não vou votar. Aí desliga o microfone e fala, se você votar aquele meu outro processo que trata de reajuste do salário de sei lá quem, eu acompanho aqui na votação dessa proposta. Né? Então, a gente sabe que o processo político ele não é técnico, né, apenas. Ele tem, sim, um componente de racionalidade e talvez isso justifique algumas coisas que ficaram de fora. No que diz respeito à vinculação do precedente, a posição colocada pela Secretaria da Fazenda, concordando ou não, é que, de fato, por mais que haja uma aparente uniformização de jurisprudência, o acesso da Fazenda ao Judiciário, mesmo nas teses consolidadas, ela só pode se dar caso o tribunal refute a tese do precedente. Né? Então, vai se dar via discussão e embargos à execução ou vai se dar via discussão e ações anulatórias. Né? Sempre com aquela premissa de que a jurisprudência, muito embora seja afirmada, não quer dizer que ela não pode ser revista em algum momento à luz de argumentos novos e aspectos que venham ser trazidos à tona. Muito bem. Apresentado o projeto, evoluções fantásticas, princípio da boa-fé, cooperação, tempo razoável duração do processo, 360 dias, observância da ordem cronológica, preferencialmente da ordem cronológica para julgar, superação de nulidades, sustentação oral sem pedido prévio, juntada a documentos novos, determinadas condições, mais largas do que anteriormente, ampliação do impedimento, né, dos julgadores, alinhando-se com o novo CPC. Né? Esse impedimento do CPC ele prestigia o princípio da moralidade. Né? Não dá para se conceber num sistema jurídico em que se preserva uma harmonia, uma unidade em que haja várias moralidades, uma moralidade para o judiciário, uma moralidade para a CAF, uma moralidade para a TIT. Né? Então, essa padronização acho que foi bem
proposta e bem aceita. Sessões anuais obrigatórias para julgamento de súmula vinculante. A última súmula do TIT era de 2005, né? E logo que aprovada a lei, 4 súmulas foram colocadas em julgamento e aprovadas, né? Isso, de fato, impõe uma celeridade maior, uma estabilidade, uma segurança, uma previsibilidade, não só aos que litigam, mas àqueles que tomam a decisão de litigar ou não, né? Quórum de 2/3 para aprovação de súmulas, era 3/4, né? Portanto, flexibilizou, facilitou um pouco mais. Realização de sessões temáticas, que é uma espécie de primo do repetitivo, né? Cabe ao presidente do tribunal definir temas repetitivos de interesse e, sobre eles, provocar uma sessão temática, algo que já existia antes, mas na informalidade, né? Sob a ótica de um aspecto de gestão e não legal. As sessões temáticas elas podem provocar a suspensão dos processos de igual tema e justamente tudo isso caminhando para imprimir uma maior celeridade, que, pelo que eu já ouvi falar, realmente já tem funcionado. Relevação das multas e alçada de 20 mil FESPs, algo que também é bastante polêmico, enfim. Mas, a par do que foi aprovado, acho que, para que a gente fale de tendência, eu tenho que olhar para frente. Olhando para frente, nós deixamos de fora matéria que não é simples, que não é fácil e que está longe de ser tranquila, que é o voto de qualidade, né? Algo que realmente está tomando conta dos nossos debates quando falamos em processos administrativos. A questão da imparcialidade, no bom sentido, né? Mas, por ser um órgão paritário, quando você fala em imparcialidade, tem que haver paridade, inclusive nesse aspecto, né? Nós temos lá juízes contribuintes que tendem a ter uma posição, entre aspas, né, a favor dos contribuintes, juízes fazendários que, por sua formação, tendem a compreender mais o ponto de vista do fisco, né, mas, quando lá estão, são juízes, e é absolutamente aceitável que haja uma predominância maior de tendências pela formação toda que cada um traz consigo em relação a um lado e outro. O que não é aceitável, e aprendendo com o passado, aprendendo com os erros, né? É sempre mais inteligente você aprender com os erros dos outros do que com o seu próprio, né? Então, se olharmos para o CARF, né, estudos aqui, eu trouxe um quadrinho que foi publicado aí em diversas mídias sobre o voto de qualidade na Câmara Superior do CARF, né? 100% dos votos de qualidade do CARF favoráveis à Assembleia Nacional. Isso não é razoável, isso não é direito, isso é antijurídico, né? Que haja uma tendência a favor de um lado ou de outro é aceitável. Agora, que uma Câmara ou um juiz julguem 100% a favor daquele lado que lhe interessa, você desvirtuou e você, efetivamente, colocou aquele tribunal sob o centro da avaliação se aquilo é útil. Porque, se não é útil, o que a gente faz com algo que não é útil, né? A gente descarta. E, a respeito disso, tem propostas que também trouxe aqui, propostas para extinguir a segunda instância do CARF, né? Projeto de Decreto Legislativo 56/2015. Né? Há propostas de emenda constitucional 112, lei complementar, etc. Mas o fato é que, aprendendo com os próprios erros, nós temos que, e o jurista, por natureza, ele é insistente, é uma insistência quase que violenta, né? Não satisfeitos com o que não foi aprovado, acho que não tem que desistir, né? Tem que buscar propostas, sugestões e tentar, a vinculação de precedentes foi outro aspecto, e tentar apresentar alguma ideia que seja juridicamente aceitável, né? Quero lembrar que, se vivemos num conceito de sistema, isso pressupõe a convivência de diferenças dentro de uma unidade, né? Se falamos em unidades, nós vamos buscar o quê? Aqueles pontos comuns que, dentro do sistema, podem ser tidos como unidades. Falamos de ampla defesa, contraditória, eficiência, moralidade. Como é que podemos falar em várias eficiências diferentes amplas defesas, né? Eu tenho uma ampla defesa num tribunal, uma outra ampla defesa no outro, uma mais restrita, outra menos restrita, o que já é incompatível com a própria designação de ampla, né? Quer dizer, ampla, para mim, é estressar até o limite máximo possível para que se encontre a verdade. E nós vivemos e convivemos com amplas defesas diferentes nos âmbitos processuais distintos, né? O conceito de eficiência, que foi inserido na Constituição, no artigo 37, em 1988, é um conceito de natureza eminentemente econômica. O direito econômico trata de eficiência, e isso foi imposto na Constituição como um dever da administração pública. E o que é a eficiência? A maximização racional é você obter a maior vantagem, os maiores benefícios possíveis, aos menores custos e aos menores preços. Quando falamos em maximização racional no plano de economia, isso é matemático, conseguimos botar na planilha e no papel. Mas, quando colocamos isso no mundo do direito,
né, os preços e os custos não são visíveis, né, ou não necessariamente perceptíveis. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que não importa se você apresenta um relatório maravilhoso, dizendo que foram julgados número recorde de processos, mantidos crédito tributário em valores astronômicos para que se aplaudam, né, invocando o argumento da eficiência, isso é um equívoco, porque atrás de uma postura talvez exagerada ou desvirtuada, como essa da Câmara Superior do CARF, você tem um custo e um preço oculto inestimável. Né? E o preço qual que é? O preço é colocar em xeque a legalidade, é colocar em discreto a instituição, né? É duvidar da moralidade. Então, de fato, a provocação é para que a gente aprenda com os erros dos outros, especialmente do CARF, e que caminhe, ouvindo, trazendo debate, ouvindo propostas, interesses, críticas. Se o modelo proposto não foi bom, que se avalie outro, como aqui fizemos. O projeto inicial, para aquele que entregamos ao Fernando Capês na Assembleia, ele era completamente alterado. E isso foi fruto de debate feito nessa casa, com a participação fundamental de todos os presentes. E, a partir desses pontos comuns, que eu acho que é onde devemos ancorar, ampla defesa, contraditório, celeridade, isonomia, eficiência, moralidade. Se pudermos conviver com conceitos diferentes no mesmo sistema, não temos unidade. E aí a gente vai, cada um com o seu sistema, que não é essa lógica que nos norteia hoje. Né? Se entendemos que, por estarmos em um sistema, falamos de pontos comuns, estes pontos comuns, devem ser o ponto inicial, para a partir deles se construir todo o resto, seja o processo administrativo, federal, estadual, municipal, ou até o processo judicial. Houve um relatório de auditoria conjunta da CGU e do TCU a respeito da avaliação do CARF, isso foi público, né? Foram apontadas inúmeras questões lá. Eu fiquei feliz, porque o Tite realmente ele não tem a maioria dos problemas, pelo menos até onde eu sei, né? É fácil falar de fora, mas eu falo de fora de quem veio de dentro. Né? Tem quem fala de fora sempre permanecendo fora, e quem fala de dentro sempre permanecendo dentro. Eu acho que a ideia de quem está dentro vindo de fora, ou de quem está fora que veio de dentro, permanece uma visão talvez até um pouquinho mais completa. E aqui, de fato, esses problemas apontados, eles nos dão, de certo, um norte para que a gente possa perseguir, insistir e trazer o debate da maneira incansável como temos que agir para aprimorar cada vez mais o processo administrativo tributário. Acho que é isso, não sei se excedi, peço desculpas e agradeço.